Opa, usa aqui, né? Como usar IA para estudar pelas provas, né? O objetivo é demonstrar uma forma mais eficaz de utilizar a inteligência artificial para estudar para qualquer tópico e revisar para exames, por exemplo, né? Então comece delineando uma estratégia geral para a preparação de exames, né? Na qual a IA vai ser integrada. Então, essa estratégia centraliza-se na transformação de recursos iniciais, né, como livros, palestras, discussões, em pequenos grupos e artigos de pesquisa, em conhecimento internalizado, né? O processo envolve aí três elementos principais, né? Os recursos de estudo, o banco de dados externo, anotações organizadas, né? E o banco de dados interno, o cérebro. O tempo mais valioso para o estudante deve ser gasto na transferência de informações do banco de dados externo para o banco de dados interno, digamos assim, né? Usando repetições espaçadas. Então, a organização de anotações ou a criação de um banco de dados externo sem o uso da IA é vista como um desperdício de tempo, né? Pois o conhecimento crucial para os exames está no banco de dados interno, né? Livros didáticos, materiais de estudo, especialmente em medicina, podem ser muito complicados, né? E difíceis de entender. Então, o que pode levar à frustração e à sensação de estagnação, né? Você criar livros didáticos simplificados para resolver esse problema, né? Mas reconhece que os outros livros complexos ou tópicos não abordados, como dermatologia, ainda precisam ser estudados mais a fundo, né? E é útil para acelerar o processo de transformação de recursos complexos em um banco de dados externo, único e organizado, permitindo que o estudante gaste mais tempo transferindo esse conhecimento para o banco de dados interno. Então, o processo de criação do BD externo com IA, digitalização, né? O usuário deve tirar fotos de páginas de livros complexos, ou slides de aula, ou artigos de revisão, para criar um documento PDF para alimentar a IA, né? O PDF então é carregado em um modelo de IA, como o Grok, o ChatGPT, o Notebook LM, e um prompt, né? Utilizar um prompt simples. Faça anotações concisas e fáceis de estudar a partir desse documento sobre hipotireoidismo. Resultado, a IA analisa o conteúdo denso e gera anotações diretas e fáceis de estudar, que podem ser copiadas e coladas em um documento, e até impresso, se você quiser. O mesmo processo pode ser usado para slides de palestras, artigos de revisão, né? O uso da IA para geração de ferramentas de testes, né? Além de criar notas, a IA pode gerar materiais de teste para facilitar a leitura e a recuperação, né? Perguntas de respostas curtas, né? Por favor, crie perguntas com respostas curtas baseadas nesse conteúdo. Então, perguntas de múltipla escolha. Através do prompt, por favor, crie perguntas de múltipla escolha com as 5 melhores respostas sobre o mesmo conteúdo. Uma técnica de estudo e revisão, o conteúdo gerado pela IA, banco de dados externo, deve ser organizado em tópicos que possam ser estudados em 1 a 3 horas, por exemplo. Sanduíche de testes, essa técnica de estudo deve ser usada em cada sessão de estudo e consiste em perguntas de respostas curtas, leitura e recuperação das anotações e perguntas de múltipla escolha, né? Repetição espaçada. Então, o sanduíche de testes deve ser repetido em intervalos regulares, como hoje, em 1 semana, em 6 semanas e depois a cada 6 meses, né? Para ajudar a informação a permanecer na memória, né? Então, o rastreamento do progresso, né? É recomendado também acompanhar as pontuações obtidas nas perguntas curtas e de múltipla escolha em uma tabela de rastreamento para monitorar o progresso ao longo do tempo, né? E para fechar, a metodologia sugerida enfatiza que, ao usar IA para rapidamente simplificar e organizar materiais complexos, o estudante consegue criar o banco de dados externo necessário de forma eficiente. Isso libera a maior parte do tempo e energia do estudante para o processo mais valioso, né? Transferir ativamente as informações para o banco de dados interno, né? O cérebro, por meio do sanduíche de testes e da repetição espaçada, né? Garantindo sucesso nos exames, né? Isso é uma sugestão inicial. Se quiser se aprofundar neste e em outros tópicos com IA, considere se inscrever no canal, ok? Obrigado.